Tô há 10 dias vendo o mesmo número. Existe uma mensagem com aquele número. É importante você perceber a frequência daquele número. Tu tá todos os dias vendo uma e uma, ou só vendo o número 1. Tu entrou, tu chegou na mesa de um restaurante, tu pegou a comanda é número 1. Tu veio aqui e alguém fala o número 1 e tá sempre aquele número aparecendo pra ti de alguma forma. Número 1 é coragem, ação, ousadia, início. Número 9 é diferente. Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre a energia desse ano que a gente tá vivendo, desse mês de setembro, que é bem interessante. Então, quando eu vejo horas iguais, é a minha sensação, a minha intuição com um evento externo. Então, é como se, de alguma forma, o universo estivesse me mandando uma mensagem. A pessoa que tem o número 1, ela é um grande líder, poder, brilho. Só que o número 1 em excesso, que seria a sombra, a pessoa ela fica egocêntrica, autoritária, acha que consegue fazer tudo sozinha, não pede ajuda de ninguém, porque essa é a sombra do 1. Agora, como é que a gente consegue encontrar o nosso número? Esse cálculo é bem fácil de fazer, as pessoas podem fazer em casa. O principal número da numerologia, que é o caminho do destino, ele é a soma... Marina é numeróloga e nesse episódio conversamos sobre como a numerologia e as horas iguais podem influenciar a sua vida e a sua identidade. Tá, ok, tem um número. O que eu faço com esse número agora? Esse número, você vai entender sobre a sua personalidade também, sobre os seus pontos positivos, características da sua personalidade e também seus pontos negativos. Então, aquilo que eu falei do número 1. Eu, por exemplo, vou falar do destino, tá? Antes da gente falar dos outros números. Eu tenho o número de destino 8. A energia do 8 ela é muito parecida com o meu signo, que é Leão. É um número que fala de dinheiro, de verdade, de justiça. Uma das características mais fortes de quem tem esse número é ser verdadeiro. E o 8, por exemplo, se não está vibrando na luz, pode ter problemas com dinheiro, né? Problemas financeiros. Pode ter a questão também de ir pro lado da desonestidade, da injustiça. Pra uma pessoa que não acredita, eu vi números iguais, mas eu tô vendo porque eu tô olhando toda hora pro relógio. Ainda assim, ela vai funcionar pra essa pessoa, mesmo ela não acreditando? Passando aqui no comecinho do episódio para pedir para você se inscrever aqui no canal para apoiar esse meu projeto chamado Senso Comum Podcast. Eu me chamo Ângelo Bertier e esse meu projeto aqui é para ajudar vocês. Então comenta aqui nos comentários alguma dúvida, algum problema que você vem vivendo esses últimos anos, esses últimos dias, para que no próximo episódio eu traga um convidado que ele consiga responder essa sua dúvida ou o seu problema. E também se você puder deixar um gostei nesse vídeo, eu vou ficar muito grato porque é dessa forma que eu consigo visualizar que vocês estão curtindo esse meu projeto. Então bora lá pro episódio. Marina, o que significa a gente ver números iguais? Então, ver números iguais é uma sincronicidade. E a sincronicidade é essa conexão entre algo externo e interno. Então, é como se pontas soltas do universo se conectassem. Não tem uma relação entre si, mas faz sentido para quem está observando, para quem está sentindo. Então, quando eu vejo horas iguais, é a minha sensação, a minha intuição com o evento externo, as horas iguais. Então, é como se, de alguma forma, o universo estivesse me mandando uma mensagem. Ô, Marina, mas assim, ó, tu diz que é de algo interno, que seria nós, algo externo, que seria algo externo, né, Isso, por autoexplicativo. exemplo, uma música, sabe, assim, tu entrou no Uber, tu tava ouvindo uma música em casa, tu entrou, tava tocando exatamente a mesma música, ou tu pensou em alguém, a pessoa te manda uma mensagem, tudo isso é sincronicidade. Ah, tá, não tá relacionado somente a números, então. Não só números. Tá, mas então, a questão do números aqui, que eu acho interessante, é que, na maioria das vezes, quando a gente olha para os números, principalmente quando a gente não sabe sobre numerologia. Perfeito. A gente viu números iguais, que engraçadinho, legal. Mas depois que a gente começa a olhar para, principalmente horóscopo... Isso. Acho que essa é a palavra, né? É que é estranho falar isso. E aí depois a gente começa a ligar a numerologia. Me parece, na minha parte meio sistemática da vida, tu tem que provar isso, me parece ser um viés de confirmação, sabe? Pô, agora que eu sei da numerologia, parece que ela aparece mais. É quando a gente quer comprar um HB20. Quando eu descobri o HB20, só tinha HB20 branco na minha frente. Sim. Isso é o viés de confirmação, né, da nossa cabeça. Pô, Exato. se ele pensa nisso, eu vou trazer mais isso, eu vou fazer ele ficar focado naquilo. Então, não seria isso? Às vezes a gente tá vendo horas iguais porque estamos olhando demais pro relógio, esperando que a gente encontre esses números? No caso, por exemplo, do HB20 que tu falou, né? Às vezes estava sempre aparecendo, tu só não estava percebendo. Tu só não estava presente para perceber, né? Então, essa questão das horas iguais, a gente tem que ter cuidado também. Para não ser
aquela coisa de, então eu tô no caminho certo e aí eu vou fazer um monte de coisa que não tá alinhada com o meu caminho. Isso vem através do teu autoconhecimento, da tua autopercepção também, sabe? De eu sei que, ou eu tô esperando uma resposta, eu tô pensando em algo, então quando eu vejo horas iguais, o que eu faço? Vi as horas iguais, eu vou pensar, o que eu tava sentindo nesse momento? O que eu tava pensando naquele momento? Isso é o principal. Aconteceu isso. Tinha algo importante ali? Ou se eu vejo que assim, eu não tava sentindo nada, eu não levo muito significado. Vai muito de mim, sabe? Mas tem momentos que eu já sei que é uma mensagem. O universo, ele tá se conectando, tentando se comunicar com a gente a todo momento. É o que eu acho. Desculpa te cortar, mas Não, é isso. é que aqui é uma conversa, tá, gente? Eu sei que o pessoal fica meio incomodado, porque às vezes eu corto. Mas, enfim, o que acontece? Olha só, eu vejo essas horas iguais, mas sabe como é que eu pesquiso? Aí eu quero te fazer uma pergunta, Tá. porque assim, ó, eu vejo as horas iguais, 11 e 11, por exemplo. Deixa eu até mostrar. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, tem alguém me ligando, deve ser cobrança. Toda hora, eu estou visualizando números iguais, aí eu faço uma pesquisa. Pode Tá. deixar na câmera dela, Maicon, por favor, e aí eu coloco... Aí, ó. Tá vendo? Aí. Sim. Só horas iguais. E Vou assim, te explicar sobre isso. Tá, e aí eu encontro as horas iguais e eu vou procurar no Google. É o local certo? Ou eu tenho que sentir aquele número e falar, tá, eu tô fazendo isso daqui, então significa que é uma resposta sobre isso que eu tô sentindo? O que é? Tá, existem 2 casos. Por exemplo, você vê as horas iguais, 14 e 14, então durante o dia. Eu sei que quando eu tô desconectada e quando eu tô vivendo ali sem estar presente, eu não vejo horas iguais. Tá. Passo dias que eu não vejo. E aí, às vezes, eu percebo, caramba, não aconteceu mais nenhuma sincronicidade assim na minha vida. Na verdade, até aconteceu, só não estava presente para observar. Mas quando eu começo a ver, eu sempre percebo assim. Tô há 10 dias vendo o mesmo número. Então, existe uma mensagem com aquele número. E aí eu procuro, agora eu já sei o significado, né? Mas aí eu tento entender e encaixar aquele número pra minha vida. Mas o que eu acredito, né? Que é importante você perceber a frequência daquele número que tem aparecido na tua vida. Ah, tá. Não a frequência que ele exala, digamos assim, mas a frequência de tantas vezes que ele aparece. Isso. Tá. Então, assim, tu tá todos os dias vendo uma e uma. Ou só vendo o número 1. Tu entrou, tu chegou na mesa de um restaurante, tu pegou a comanda, é número 1. Tu veio aqui e alguém fala o número 1. E tá sempre aquele número aparecendo pra ti de alguma forma. Eu já sei, número 1. Número 1 é coragem, ação, ousadia, início. Número 9 é diferente. Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre a energia desse ano que a gente tá vivendo, desse mês de setembro, que é bem interessante. Tipo, tu fala que cada número tem uma energia. Cada número e ali tem uma atrás energia. tu me falou assim, que se tu encontrar de um número, acho que é de 0 ou de 1? De 1 a 9. Isso, 1 a 9. De 1 a 9 tem um significado. Mas, e também tu falou dos números mestres, mas depois a gente vai falar sobre isso. Porque eu quero saber disso. Tá. Mas assim, tá, eu encontrei esses números. Tu me falou ali que o número 1 é sobre o quê? Inícios, coragem. 1 é aquele primeiro que chega. Tá. É o que abre caminhos, é o primeiro número. Legal, mas assim, ó, como é que eu... Porque eu procuro no Google, aí aparece aquela primeira informação, aí tá falando lá, nossa, você tá começando a se tornar mais espiritual, procure sobre tal coisa. Ali é o local certo ou eu preciso encontrar um livro, uma informação que me leve exatamente pro que o número significa? Onde que eu consigo encontrar isso? Ó, você pode entender a ideia base de cada número. Tá. Todo número tem uma ideia base. A partir disso, você vai levar pro teu contexto de vida. É a mesma coisa com sonhos, eu diria. Se eu sonhar com uma cobra hoje e procurar no Google, ele vai me dar um significado. Mas no meu contexto de vida, na minha história, no que eu tô vivendo, sonhar uma cobra é diferente do que se você sonhar com uma cobra. Né? E Jung, ele também falava muito sobre isso, sobre esses significados dos sonhos. Isso. Então, a gente tem uma base ali, uma ideia base de cada número, mas você leva pro seu contexto de vida. Entendeu? Eu acredito muito assim, se eu estou vendo sempre o número 1, talvez seja diferente para você estar sempre vendo o número 1. A gente tem a base.
mas talvez queira dizer coisas diferentes. Porque naquele momento onde que eu estou vendo o número 1, eu estou, por exemplo, trabalhando em algo e talvez Exato. você esteja, sei lá, dentro de casa, se espiritualizando. Então, talvez aquilo tenha uma ideia diferente, Isso, seria porque isso? vai depender do teu contexto. O que você estava fazendo no momento, estava sentindo no momento. Entendi. Então, essa ideia das horas iguais é muito assim de você... Eu diria que o principal de tudo isso é se conectar com o momento presente. Porque se a gente não tá conectado com isso, de nada adianta, né? E tem uma frase que eu gosto bastante que... Eu esqueci o nome da pessoa que falou, mas ela fala assim, a partir do momento que eu decidi que a minha vida seria mágica, então havia magia por todos os lugares. Tá, E é legal. isso. Então, assim, eu decido a minha vida vai ser mágica. Acontece tanta sincronicidade comigo. Às vezes eu saio pra almoçar com alguma amiga, a gente pega o valor da cobrança, 88,88. Eu vou no mercado, 15,15. Sempre. Pode ser que isso já acontecia antes, mas agora eu tô mais atenta a isso. Então você precisa estar atento a tudo isso. Não de uma forma que te deixe bitolado, sabe? Mas estar atento, estar presente. Estar presente é observar esses detalhes no dia a dia que muitas vezes a gente não observa. Perfeito. Ô, Marina, eu quero saber dos números mestres Uhum. agora. Tá. Só que também tem a parte da numerologia com nomes, certo? Certo. Só que deixa eu falar sobre os números mestres, que eu tô curioso, porque Tá. a Marina ia falar ali pra mim nos bastidores. Eu falei, corta, espera um pouquinho, porque isso daí gerou curiosidade minha. Aham. Eu falei, não, vamos pro Sim. podcast. Antes dos nomes, tá? Porque eu também Tá. sou curioso com isso. Eu fui no chat GPT, coloquei meu nome lá. Eu não sei se ele deu o número certo, e nem me lembro mais o número. E depois também a Marina vai fazer um teste aqui comigo, descobrir meus números, vai ser bem interessante, tá? Vai ser Mas legal. o que seriam esses números mestres? Que tu falou assim, ó, tá, se a pessoa encontra do 1 ao 9, ok, mas a partir do 11 para 22, tu falou? Isso. Do 22, tu encontra os números mestres. O que são esses números mestres? Então, assim, a numerologia que eu trabalho é a numerologia pitagórica. E na numerologia pitagórica, a gente considera os números de 1 a 9. Então, por exemplo, se você tem visto muito uma sequência de números ou números, você sempre soma, Uhum. tá? 15, 15, soma o 6. É o 6 que tá aparecendo pra você. Sempre soma. Essa é uma das regras da numerologia. Então, de 1 a 9, a gente tem esses números, mas o 11 e o 22, eles estão numa categoria diferente, que são os números mestres. Esses números mestres, eles têm um potencial espiritual maior. Então, quem tem esse número na sua vida tem um potencial de inspirar, de ensinar, de construir muitas coisas. É um número que tem uma intuição muito forte. O 22 tem capacidade de criar grandes coisas. Então, se eu não me engano, o Elon Musk tem o número 22. Alguns famosos eu estudo o mapa para entender um pouquinho, sabe? Então, tem pessoas que vêm com essa capacidade de criar muitas coisas. Mas, por exemplo, o 22, além de criar muitas coisas, ele também consegue destruir muito facilmente se não tem um controle de toda essa energia. Sim, das sombras, que a Marina também falou ali Isso. no comecinho, antes de começar o podcast, que a gente tá falando do lado bom, tá? Sincronicidade, coisas lindas, maravilhosas. Hoje você tá mais espiritual, mas tem o lado da sombra Tem. desses números. Uhum. Então tá, eu fico fazendo esses ganchos no YouTube, uma hora o pessoal ainda vai se incomodar. Mas antes de falar sobre, então, a questão dos números nos nomes, eu quero saber sobre essa questão das sombras nos números, porque parece, então, que não é só um mar de rosa. Não Parece é só um mar que, de rosa. então, tem essa problemática dos números também. Eu posso chamar problemática? Talvez não, né? Eu acho que faz parte, né? Faz parte. O que seria Exato. esse lado sombra dos números? Então, assim, a gente vê o número como uma vibração. Tá. E uma das regras, né, uma das leis que a numerologia obedece também é a lei da polaridade. Existem dois polos, positivo e negativo, lado luz e sombra. Então, todo número tem o seu lado sombra. E o que a gente precisa entender é que também existe essa sombra dentro da gente. Então, nas sessões, enfim, a numerologia ela ensina você a integrar essas sombras, mas você ter consciência de, tá, nesse momento aqui eu sei que foi uma sombra minha que se manifestou de um número que eu tenho. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tentar mudar aquilo, né? Ela faz parte de mim. E é isso. Mas existe esse lado bom e o lado ruim. Todo mundo tem. Então, por exemplo, a pessoa que tem o número 1, ela é um grande líder, poder, brilho, enfim. Só que o número 1 em excesso, que seria a sombra, a pessoa ela fica egocêntrica,
autoritária, acha que consegue fazer tudo sozinha, não pede ajuda de ninguém. Porque essa é a sombra do 1. O lado luz do 1 é ser independente, mas a sombra é achar que consegue fazer tudo sozinho. Ah, entendi, legal. Tá, ó, agora vamos chegar na parte do... Eu acredito que seja na parte dos números da pessoa. Tu falou assim, Isso. ó, cada pessoa tem seu número, cada pessoa tem o lado sombra desse número. Tá, ok. Agora, como é que a gente consegue encontrar o nosso número? É a partir da data de nascimento, da numerologia da hora do nascimento? Como é que a gente chega nesse número nosso? Tá, perfeito. Esse cálculo é bem fácil de fazer, as pessoas podem fazer em casa, tá? Que é o principal número da numerologia, que é o caminho do destino, ele é a soma da sua data de nascimento. Tá. Então, você vai colocar os números e vai somar em blocos. Eu sempre somo o dia, o mês e o ano e vou chegar em um último número. Tá, desculpa te cortar, mas é que eu tô fazendo a conta aqui também, tá, gente? Tá. Aqui do lado. Tá, eu tenho que fazer de cada bloco. Então, se é 0,8, 0 mais 8... Isso, 8. Aí depois eu vou encontrar, então, três somatórios. 3. É isso? E depois tu vai somar de novo até chegar em um número de 1 a 9. Ah, meu Deus do céu. Tá, então... Mas assim, ó, eu nasci em 1995. Eu faço a soma desses 4 números ou só do final? Dos 4. 1 mais 9, 10 mais 9, 19, mais 5, aí 24, né? Por aí. Daí seria 6. Tá. É, Então, meu no número teu caso. seria 6. Não, tu vai somar todos. Meu Deus, começou o número aqui, eu fico completamente burro, cara. Tá. É a sua data de nascimento e somar todos os números. Se não quiser somar em blocos, tudo bem, pode somar todos. 8 mais tantos, mais... Tá. Vai chegar no último número. Então, é dessa forma que a gente encontra esse número. Ok. Esse número é o caminho do destino. Ele Tá. fala sobre a sua jornada evolutiva. O que você veio fazer nessa vida. É um número muito importante. É como se fosse o nosso signo solar na astrologia. Ele é o grande guia dos outros 13 números. Então, a maioria dos números que a gente fala no mapa numerológico vem da data de nascimento. Tá, e qual seria o outro também? Que tem outros números que dá de Tem encontrar. outros números. A gente calcula a partir da data de nascimento e do nome completo. Tá, o nome completo da certidão de nascimento, né? Primeiro registro, Tá. certidão de nascimento. Porque tu disse que as pessoas também podem acabar trocando de nome, então tem que Isso. ser a primeira primeiro. Primeiro registro. Então, assim, data de nascimento, a gente considera a data que a pessoa nasceu. Porque antigamente acontecia das pessoas nascerem em uma data e serem registradas em outra. É. Então, se a pessoa tem a data exatamente que ela nasceu, a gente considera que ela nasceu mesmo, de fato. Mas o nome, a gente considera sempre do primeiro registro. Primeira certidão de nascimento. Ah, eu tive outro pai e troquei meu nome, ou eu casei, mudei. Tudo bem, a gente tem uma nova energia ali, mas ela não tem o peso igual do primeiro registro. Esse é o Entendi. mais importante. Tá, ô Marina, mas assim, ó. Ok, fiz a minha conta de matemática da data de nascimento, a do nome, que a gente vai especificar um pouquinho mais, porque tem a questão Sim. da vogal, da consoante. Isso. Tá, ok, tem um número. O que eu faço com esse número agora? Esse número, que você for calcular, né, chegar no número, você vai entender sobre a sua personalidade também, sobre os seus pontos positivos, características da sua personalidade e também seus pontos negativos. Então, aquilo que eu falei do número 1. Eu, por exemplo, eu tenho um número de... Eu vou falar do destino, tá? Antes da gente falar dos outros números. Eu tenho um número de destino 8. A energia do 8 ela é muito parecida com o meu signo, que é Leão. Então, é um número que fala muito de brilho também. É um número que fala de dinheiro, de verdade, de justiça. Uma das características mais fortes de quem tem esse número é ser verdadeiro, né? É toda essa questão. E o 8, por exemplo, pode ter, se não está vibrando na luz, pode ter problemas com dinheiro, né? Problemas financeiros. Pode ter a questão também de ir para o lado da desonestidade, da injustiça. Eu já calculei o número de vários políticos que têm o número 8, só que eles decidiram seguir pelo outro lado, né? Da desonestidade, da injustiça, da mentira. Mas tem muitos políticos que têm número 8. Tá, ó, tu me falou... Muitos advogados. Ah, é? Caramba, que legal. É. Tá, então se a gente quiser saber de alguém, a gente faz essa conta matemática. Só precisa do nome da pessoa também. É um dos números, né? Tem Tá. mais 13, mas é um número bem importante. Tá, isso. Tu falou ali de 13 números. O que são esses 13 números? Tu saberia me dizer de cada um? Pra eu anotar aqui? Tá, então vamos lá. Anota aí. Eu anoto. E tu vai me falando. Pode falar. A gente tem o número de alma, Tá. número de sonho Ok. Alma, sonho. e expressão. Tá, então são 3.
Isso, esses são os números que vêm do teu nome completo. Ah, legal. Tá, Isso. então seria... com o meu meu nome completo, eu consigo Isso. encontrar o meu número da alma, do sonho E de e expressão. de expressão. Tá. Número da alma é a soma das vogais. Ah, legal. Aí você vai me perguntar, mas vogais têm uma energia numérica? Como assim? Uhum. Existe uma tabela que você pode pesquisar no Google, que é a tabela pitagórica. E aí ele diz, o A tem a vibração tal, o B tem a vibração tal. Isso eu não sei decor, mas Não, existe tudo bem. uma vibração numérica para cada letra. Então, a soma das vogais é o número de alma, a soma das consoantes é o número de sonho, e a soma do nome completo é o número de expressão. Tá, legal. Tá, então essas daí são as 3 partes, mas e os 13 números? Isso, aí a gente vai para outra parte. Esses Tá. 4 primeiros, destino, alma, sonho e expressão, Ah, tem o destino então primeiro. isso. Tá. Eles são números fixos que te acompanham durante toda a tua vida, desde o nascimento até o último momento de vida. Então essa vibração, ela vai estar sempre no teu campo. Essa outra parte são os números cíclicos, Tá. que são números que te acompanham durante determinados períodos da tua vida. Então a gente tem os ciclos de vida, que é primeiro ciclo, segundo ciclo e terceiro ciclo. Esses números, um é o mês de nascimento, um é o dia e um é o ano. Tá. Os ciclos de vida a gente entende muito sobre o ambiente, o entorno que a gente vai vivenciar. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um ciclo de 5, a gente sabe que essa pessoa ela viveu períodos de muitas mudanças, desde criança, mudança de casa, mudança de cidade, mudança de país. Às vezes teve que lidar com imprevisibilidade na vida, pais separados, enfim. Tudo isso a gente consegue entender através dos números. Tá. Depois a gente tem os desafios de vida, que esses números são bem importantes. Eles falam muito assim sobre a nossa pedrinha no sapato. Então, por exemplo, eu vou falar um pouquinho sobre um desafio meu, Uhum. né? Pra vocês entenderem. Um dos meus desafios maiores é o número 3, que tem a ver com a comunicação. Então, assim, eu só vou aprender e só vou desenvolver quando eu encarar de frente isso. E a vida, ela vai fazer o quê? Ela vai me mandar situações para que eu exerça a minha comunicação, como foi o convite aqui pro podcast. Cara, que legal. Eu tenho que enfrentar esses medos e enfrentar esses desafios para que eu consiga usar eles ao meu favor. Entendeu? Os desafios a gente recebe somente a sombra do número. E o desafio é transformar essa sombra em luz. Então, hoje eu sei que uma das minhas sombras, um dos meus desafios, que era com a comunicação, eu, quando era criança, eu sempre fui a criança que queria agradar a todo mundo. Então, eu guardava muita coisa. Sabe? Quando, eu quero evitar conflito, então eu não vou falar nada, guardando. Comunicação totalmente travada. Mesmo que eu tenha esse número 8, que eu sou leonina, que tá sempre assim, mais em atenção, eu tinha essa questão assim com a comunicação. Então, o que aconteceu? Vários momentos, até inclusive uma doença, né? Que é no chakra laríngeo, né? Que é a comunicação, que eu tive que olhar para isso e entender. Isso faz parte do meu propósito de vida também. Então, hoje a comunicação tá totalmente alinhada com o meu trabalho, né? Sem a minha comunicação, não teria chego onde eu cheguei, não teria conhecido pessoas que eu conheci. Então, são números bem importantes. Eles falam muito sobre o nosso propósito de vida. Caramba, tá. Então tu encontrou ali o teu número que tu precisaria melhorar ele, expandir ele. Exatamente. Tá, que bacana. Tá, mas assim, ó, Marina, aonde que eu posso fazer essas contas? Ok, eu posso fazer ali de cabeça, usar uma Uhum. calculadora e tudo mais. Mas para encontrar esses significados, eu preciso ir dentro de algum site? Aonde que eu consigo encontrar isso? Tem alguns sites que fazem esse cálculo, né? E tem o trabalho dos numerólogos em si. Que é o teu trabalho, Que e é o tu meu pode falar trabalho, também agora como é que funciona. Que é a leitura do mapa. Uhum. Então, assim, é como eu brinco, né? Que eu conto a sua história de vida através dos números. Então, assim, atendo pessoas que falam... Caramba, parece que tu tava morando comigo, me acompanhando todos os dias, porque tem coisas que eu não falei nunca pra ninguém. E tu conseguiu descrever exatamente coisas de infância, coisas familiares, tudo, né? Porque tem números que representam figuras familiares. Tá, como assim? O número 1 é pai, o número 2 é mãe. Então, eu sei, por exemplo, a pessoa que tem um aprendizado com 2, ela tem uma relação um pouco desafiadora com a mãe. Ou é aquela pessoa que inspira e ela olha e fala, eu quero ser que nem essa pessoa, ela me ensina muito. Ou é aquela relação desafiadora. Então, quando eu pergunto nas sessões, como que é a relação com o teu pai?
Ah, meu pai foi a pessoa que me impulsionou para a independência, mas não foi de uma forma boa. Entendeu? Porque um é independência, então geralmente tem isso. Então a gente consegue entender como que era a relação dos teus pais nesse período. Eu sempre vou perguntando, né, pra pessoa, pra ela me explicar e tudo mais. Mas na leitura, assim, mesmo que eu atenda uma pessoa que não fale nada durante a sessão, a pessoa termina assim, meu Deus do céu. Cara, que legal. Aham, é muito incrível. Tô até com medo de daqui a pouco olhar o nosso. Mas não são coisas ruins, né? Eu Ah, não? falo isso assim. Tem bastante gente que tem medo da numerologia, de o que eu vou ver é uma coisa ruim. Não. Tu vai entender sobre a tua vida, sobre a tua história de vida, como trilhar uma jornada de uma forma mais leve, sabe? Sim. Mais consciente. Tá, tu falou uma palavra aí, místico. E ali, antes da gente começar, tu falou que algumas pessoas vão ao teu encontro pra saber o número da Mega Sena. Pra Isso. saber se tu consegue descobrir se ela vai engravidar. Exato. Olhar pro futuro, né? Tipo uma vidente. Não funciona dessa maneira. Eu gostaria que tu explicasse o porquê que não funciona. Porque normalmente as pessoas têm essa ligação. Perfeito. Um dos cálculos, um dos números do mapa numerológico é o número do teu ano pessoal. E aí o que acontece? Nessa leitura, a gente entende a energia do seu ano, mas a gente sempre pensa assim, é uma forma de você se preparar. Então, por exemplo, eu vou te dizer assim, olha, tu vai passar por uma rua que tem alguns buracos, mas eu não vou dizer que tu vai cair nos buracos. Porque se tu tiver preparado e tiver consciência, opa, eu sei que eu vou passar por uma rua que tem alguns buracos, então eu vou fazer o quê? Eu vou ter mais cuidado? Então, essa leitura serve para você se preparar. Eu sei que vai chover, eu vou sair com guarda-chuva de casa. Então, não é nada determinista. Mas é uma forma de você entender sobre o seu momento. Então, eu sei que eu estou no meu ano 5, que é o ano de viagens, de mudanças. E eu já comecei o ano 5 fazendo uma viagem que fluiu e aconteceu nesse período, sabe? Tá, falando nessa questão de viagens e tudo mais, tu me falou a questão do... Que aí eu liguei viagem com número, com data. Tá. Que tu falou que esse ano é o ano 9. Não, mês 9. Isso, a gente tá no mês no 9. Só que aí tem também a parte do ano 9. Eu não sei quem foi que Isso. veio aqui. Veio outra pessoa que também falou que esse ano, somando dá 9 e tudo mais. Eu queria que tu me falasse sobre esse portal do número 9. O que é isso? Então, assim, a gente tá vivendo o ano 9 agora, que é a soma de 2025. Isso. O 9, se a gente considerar aquilo que eu te falei, que os números vão de 1 a 9, e a numerologia, ela divide a nossa vida em ciclos de 9 anos. Então, todos nós vivemos o ano 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no ano 9. Quando a gente chega no 9, a gente finaliza um ciclo. Então, o 9 é o número das finalizações. Então, é um período que muita coisa vai sendo finalizada. Um mês 9, dentro de um ano 9, é mais intenso ainda. Então, crenças, hábitos, relacionamentos, trabalhos. Parece que esse ano, se tu começar a observar as pessoas ao teu redor, todo mundo está vivendo algum tipo de finalização. Então, essa energia universal, ela influencia a gente também. Mas além da energia universal, a gente tem a nossa energia pessoal, nosso ano pessoal. Eu ia falar isso. Antes de tu falar sobre o ano pessoal, eu acho que se liga a isso. Porque a pessoa tem que estar intencionada, a pessoa também tem que saber que isso está acontecendo, para que de fato esse ano de mudança venha acontecer, ou ele naturalmente vai acontecer? A gente precisa estar ligado? Ele naturalmente acontece, né? Mas quando você tem a consciência, você consegue trilhar esse caminho de uma forma mais tranquila. Se preparar melhor para isso. Então, eu vivi um ano 9 universal no meu ano 4, que foi até agosto. Eu sabia que alguma coisa relacionada a trabalho poderia acontecer. Eu encerrei meu ciclo de 8 anos no meu trabalho. Tá, Eu já tinha eu já estava preparada, sabe? E o que é esse ano pessoal, então, que tu acabou de citar? Isso, cada um tem o seu ano pessoal. Que é outro cálculo que você pode fazer em casa. Como é que funciona? Você vai pegar a data do seu último aniversário. Tá. Último aniversário. E vai somar a data do seu último aniversário. Então, o meu último aniversário foi 15 de agosto de 2025. Eu somo todos os números e chego num número. Tá. Esse é o meu ano pessoal. Entender sobre o ano pessoal traz muita clareza sobre o momento que a gente está vivendo. É muito interessante. Tá, e aí depois, através dos teus estudos, tu consegue identificar esse número pessoal dessa pessoa e instruir ela pela vida, seria isso? E aí eu explico. Aí
Por que às vezes ficar olhando esses significados e, enfim, deixa a gente um pouco perdido, né? Porque nós somos a alquimia de todos esses números. Então, o número 8 é uma coisa. Número 8 junto com o meu número 7 é outra coisa. Entendeu? Então, é que nem astrologia. O signo, tá, a gente tem um signo ali, mas tem a lua, tem tantas outras coisas. Então, nós somos a alquimia de todos esses números que estão presentes no mapa. Então, você viver um ano 7 é diferente do que eu viver um ano 7, porque o 7 é meu número de alma, por exemplo, e eu sei que vai ser um ano que eu vou me conectar mais com quem eu sou de verdade, e talvez não seja tão fácil, porque a gente vai tirando alguns véus, né? Então, pra mim pode ser uma coisa, pra ti pode ser outra coisa. A gente tem a base, mas tem um contexto de vida de cada um. Ah, que legal. É interessante falar sobre isso, porque na minha cabeça, toda essa questão de números era tudo igual pra todo mundo. Se a pessoa Sim. vê 21, 21 e o meu amigo ali na esquina vê 21, 21, é a mesma coisa. Tá sempre lá no Google, que eu vou procurar lá no Google. E agora eu entendi. Tem esse significado, e tudo bem, sabe? Mas se você quer se aprofundar um pouquinho mais, aí precisa do autoconhecimento e, enfim, entender o teu contexto, sabe? Ou de uma profissional também, que Ou ficaria bem mais fácil, né? Com certeza. Ô, Marina, mas assim, tô com receio de ver meus números, mas vamos lá, vamos fazer os meus números e aí tu pode me dizer legal. como é que funciona toda essa questão, porque tem as contas e tudo mais, e eu sei que tu tem um site que tu faz, né? Tá. E aí depois, lá pro finalzinho do episódio, gente, se vocês quiserem conhecer mais a Marina, vai estar aqui na descrição do vídeo, a gente vai falar sobre o trabalho dela, tá? Mas nesse momento é o meu. Tá? Se vocês quiserem No meu Instagram tem bastante vídeo ensinando vários cálculos. Ah, então tu ensina também. Aí, ensino, perfeito, com certeza. Gente. Ela entrega o ouro lá, então vai seguir lá ela depois. Tá, como é que funciona? O que eu preciso te entregar? Teu nome completo, como está na tua certidão de nascimento. Tá, nesse momento, gente, vai ter um bip aí no meu nome completo, só vocês vão ouvir os 2 primeiros, tá? Só pra vocês entenderem, tá? Eu vou escrever ele na... Não, eu vou falar pra ti, porque é mais fácil, tá? É Ângelo Júnior. Aí é... E agora, o que tu mais precisa? Data de nascimento. Data de nascimento é 08/12/1995. E aí ele já faz automático, então? Ah, que legal. Adorei esse site. É, bem bom. Esse, na verdade, é uma calculadora que tem do meu curso de numerologia, né? Ah, tu também tem um curso, então depois a gente vai falar sobre essa questão do curso, que é bem interessante também. Tá, vamos lá, o que tem aí pra mim? Gente, que loucura, porque o teu mapa é exatamente igual ao meu. É? Que coincidência. Número de destino, mesmo número. Muda alguma coisa, tá? A gente tem um número de destino 8. Ok. Número de sonho 7. Tá. Número de expressão 4. E número de alma 6. Alma 6. Tá, e aí tu vai me explicando o que cada um desses significa? Isso. Tá. Então, assim, número de destino, que é o caminho que você veio trilhar, né? O número 8 é aquilo que eu te falei. É um caminho de muita verdade, muita honestidade. De buscar isso junto com o teu sonho de 7. O 7 é o número da perfeição. Sim. O 7 é um número que é um número bíblico, né? Eu sempre usei o número 7. Ali na minha plaquinha de 1 milhão ali, tem Stux, que é o meu nome de jogo quando eu era adolescente. E 777. Sempre usei esse número. Minha esposa também usava esse número. Que legal. Interessante. É o teu número de sonho. Que legal. Tá, continua Então, que eu tô assim, gostando. você busca ser uma pessoa evoluída, aprender, se aprofundar nas coisas. Superficialidade não te interessa. O 7, ele é muito profundo. E às vezes ele tem até um pouco de mistério, assim, sabe? Não é aquela pessoa que vai se abrir de cara pra todo mundo, né? É um número que busca sempre essa evolução. Porque é um número que fala muito dessa conexão nós com Deus. O 8, ele fala muito da matéria, né? Mas ele é o símbolo do infinito. Então, matéria conectada ao espírito. Não só a matéria em si. Então, o 8, ele traz esse caminho também de prosperidade, bastante prosperidade, de realizações. Fala muito de dinheiro também, de potencial de crescer, junto com o 4. O 4 é o teu expressão, né? Isso. O 4 é um número que traz energia da organização, do planejamento, e até um pouco de seriedade em alguns momentos, assim. É o número da construção, é o número daquela pessoa que ela sabe que para chegar onde ela quer... Tijolinho por tijolinho. Nossa, eu falo isso direto no meu Instagram. É? Engraçado. É tijolinho por tijolinho. Mesmo que demore, mas que seja algo sólido e que dure. Não adianta eu construir, né, de um dia pro outro e é alguma coisa que vai acabar
Então, o 4, ele se preocupa muito com isso. É um número muito ético, muito justo também. Traz essa energia. Você busca segurança, estabilidade é importante também. Estrutura na vida, no geral, em tudo, né? Estrutura emocional, financeira, enfim. E o 6 é o teu número de alma, né? Isso. O 6, ele fala muito sobre família. Então, família é algo que é muito importante pra você. Uhum. Não só a família que você construiu, que você criou, mas a família é a sua base, a sua raiz também. O 6, ele fala muito de amor. Então, o que a gente vê, né, através do teu caminho, tem muita liderança por conta desse 8, né? De estar aqui brilhando nas telas também. O 4, de construir com amor, né, do 6, com disciplina, com organização. E o 7 aí de uma forma que você evolua como ser humano e que não seja só mais uma pessoa no mundo, sabe? O 7 a gente na Bíblia fala, né? Os 7 pecados, os 7 dias, enfim. Então fala muito dessa conexão com Deus. O 7 é um número de intuição também, de espiritualidade. Uma coisa que é importante pra você, ter os seus momentos de solitude, os seus momentos sozinho. Faz tempo que eu não tenho. O 7, ele precisa disso. Quem tem número 7 precisa desses momentos. Que seja 10 minutos no teu dia. Parar, sentar, respirar. Estar na natureza em alguns períodos também. Tudo isso te recarrega. Então, por exemplo, esses números a gente sabe. Eu potencializo ainda mais o 4 se eu sou produtiva, organizada, se eu tenho um planner, se eu organizo a minha rotina. E aí a sombra do 4, por exemplo. Queria falar sobre isso, tá? Mas antes de tu falar sobre a sombra do 4, eu quero falar também... Quero te dizer sobre eles. Porque eu achei bem interessante e eu ia justamente falar sobre o 4, que é a questão da organização. Eu nunca fui um cara tão organizado assim. Em questão de planejamento, até na questão estrutural da casa. Não é que eu seja um bagunceiro e deixa tudo revirado e tudo mais. Em certos momentos sim, né? Mas enfim, o que acontece nesses últimos anos que eu vim trabalhando? Na minha questão de organização. De encontrar um plano perfeito para que eu me organize. Porque eu sei que esse é a minha maior problemática. De me organizar. E ontem eu tava pensando exatamente sobre isso. Que o problema não é a questão de eu encontrar a melhor forma de me organizar. O problema tá em mim. Sim. De continuar com essa organização. Eu ficava tentando encontrar formas de me organizar. Eu vou usar o to-do list, eu vou usar uma... alguma coisa de tag, de tags, enfim, de organização, tá? Trello e tudo mais. Só que eu não dava conta. E aí o problema não são eles. Eu que tenho que me forçar a entender essa organização. E eu acredito que é exatamente isso da minha sombra. Isso. O que é essa minha sombra do número 4? Então, assim, seria lindo se a gente vivesse só o positivo de tudo, né? Seria incrível. Mas a gente sabe que não é bem assim. Em alguns momentos a gente vai sim se deparar com essas nossas sombras. Quando a gente fala de um número, a sombra dele ela pode se apresentar sendo o excesso dele ou a falta dele. Geralmente é no excesso, mas acontece de se apresentar na falta também. Excesso do número 4, pessoa muito metódica, muito rígida. Se tá fora isso aqui do lugar, a pessoa já não fica em paz. Esse é o excesso. A falta do número 4 é desorganização, falta de disciplina. E aí é você encontrar a sua maneira de se organizar, que aquilo seja bom pra você, porque a gente também hoje em dia tem tanta informação na internet e a gente fica tentando às vezes encaixar rotinas e outras coisas de outras pessoas, seguir um modelo pronto ali não encontra, sabe? Então assim, o que é importante você saber que isso está dentro de você. Você tem esse potencial pra ser uma pessoa que se planeja. E às vezes assim, por exemplo, você não é organizado em alguma área da vida, mas tem outras áreas que você consegue ser, né? Então, não dá pra gente também ficar buscando essa perfeição. Por exemplo, o 7. Que é o do sonho. É um número que é muito autocrítico. Demais. Eu tô melhorando nisso, né? Porque a psicologia ajuda bastante, né? Nessa questão de autoanálise. Eu realmente sou uma pessoa bem crítica a mim. Hoje em dia, principalmente esse ano eu tentei estruturar melhor os meus pensamentos. Sim. Pra tentar ao máximo não ser autocrítico. E isso vem me ajudando, realmente. Mas o que tem nesse autocrítica do número 7? O 7, como ele é um número que busca a perfeição, muitas vezes é aquilo, a pessoa tem que estar perfeito pra ela agir, né? Então, essa busca pela perfeição, às vezes acaba travando. E a pessoa é muito autocrítica no sentido de, não, faz uma coisa maravilhosa e fica
não, esse detalhe aqui não tá legal. E aí fica se torturando com aquilo, né? Então tem pessoas de número 7, alguns famosos também que eu já estudei, que acabaram indo pro lado dos vícios e outras coisas, porque a pessoa ela vai pra uma autodestruição. Entendeu? Tem esse, quando tá totalmente desequilibrado, né? Mas eu sempre gosto de falar para as pessoas entenderem o que é, né? Esse número. Mas o 7 tem pessoas que, como precisa dessa solitude, tem pessoas que se isolam demais. E aí tem pessoas, número 7, que ficam em casa, num canto, e se deixar não... Eu sou esse tipo de pessoa. Eu me forço a ser uma pessoa que conversa, social. Porque quando eu cheguei aqui, junto com o Maicon, para trabalhar, eu sempre... Sempre não, né? Eu sempre pensei que eu era uma pessoa introvertida. Hoje eu sei que eu consigo ser um camaleão da vida, sabe? Em alguns momentos introvertido, outros extrovertidos. Mas é algo que a gente tem que forçar. Tem que forçar, tem que estudar, tem que se posicionar, tem que ir lá e fazer acontecer. Porque se tu deixar daquela forma, poxa, isso daqui tá me incomodando. Sim. Eu sou introvertido, eu não tô conseguindo fazer network, eu não tô conseguindo nem conversar com a pessoa da padaria. E vai ficando confortável, né? Exato. Sozinho. É confortável ficar sozinho. Porque, cara, é gostoso. Tu já tá ali habituado, né? Exatamente. Tu não vai querer se expor. Não tem ninguém te desafiando, não... Claro, temos a nossa mente, né? Mas é muito mais fácil. Então, quando as pessoas dizem, é difícil ficar sozinho, é mais difícil tu se relacionar, que tu tá ali lidando com outras pessoas, né? E nós somos seres que viemos pra nos relacionar. Então, não dá pra viver uma vida, assim, isolada, né? Que interessante, desculpa te cortar, mas é que eu tô bem empolgado com esse episódio, porque tá bem legal. E o pessoal consegue notar quando eu tô bem empolgado, é que eu fico cortando as pessoas. Peço até desculpa pra você e pro pessoal que me assiste. Não, tá tudo certo, tamo aí. É que assim, eu percebi, pelo que tu tá me falando, que esses números, eles realmente nos ajudam a encontrar realmente aquilo que a gente pode fortificar, ou seja, a gente já é bom naquilo, só que a gente precisa melhorar. E também a parte da sombra, onde que a gente tem que analisar e perceber. Ok, faz parte da minha essência, eu não vou diminuir ela, eu vou entender ela, eu vou compreender ela. Não é como se eu Você não pode negar. Não pode negar, exato. Porque se tu nega, muito provavelmente é capaz de ainda crescer. Exatamente. Então, é bem interessante essa questão da numerologia, porque abre um caminho pra gente. Porque assim, sem autoanálise, sem um estudo abrangente de como é que a gente pensa, como é que a gente analisa a situação do externo, não somente o interno, a gente acaba não conseguindo resolver algumas questões da nossa vida. Total. Então, isso parece ser um start. Um startzinho ali pra eu perceber, ok, eu entendi agora como é que eu funciono através dos números, porque eu já falei aqui no podcast, eu falei aqui atrás pra ti, que se o universo fosse conversar com a gente, seria através dos números. Isso tá fazendo total sentido agora nesse episódio. Mas assim, pra uma pessoa que não acredita de fato nessas coisas, de numerologia, e, eu vi números iguais, mas eu tô vendo porque eu tô olhando toda hora pro relógio. Daí vamos conversar, você vai acreditar. Exato. Não, brincadeira. Pra essa pessoa, ela ainda assim, ela vai funcionar pra essa pessoa, mesmo ela não acreditando? Funciona, né? Eu acho que vai muito da pessoa acreditar. Mas tem coisas que não dá pra negar. Sim. Então, são informações ali da personalidade da pessoa. Assim, eu nunca atendi pessoas que não acreditam, né? Já atendi algumas pessoas meio céticas que estavam tentando se conectar. E aí as pessoas ficaram impressionadas, assim, sabe? Como fala sobre tudo, assim, como explica muita coisa. Principalmente acontecimentos da nossa vida, no sentido de alguns desafios, né? Então tem pessoas que às vezes ficam repetindo padrões ali de relacionamentos, enfim. Eu atendo muitas pessoas que têm, por exemplo, um desafio com o número 2. Então são pessoas que elas depositam tudo no outro. O 2 é 1 mais 1, eu mais o outro. E tem pessoas que vão para esse lado da dependência emocional. E aí vivem a vida do outro, tudo, não consegue decidir nada sozinha. E aí o que acontece? Vão surgindo relacionamentos assim até que você aprenda, né? Então, enquanto você não aprender, a vida ela vai te testando. É como se fossem os boletos que a gente tem que pagar. A vida manda um boleto. Paguei, ok, resolvido. Não paguei, ele vai ficar vindo. Então, assim, vem uma pessoa aqui, pode vir outra em outro momento, pra te mostrar a mesma coisa. A mesma lição que você ainda não aprendeu. Que legal. Mãe, eu quero saber o que mais tem no meu. Tem mais alguma coisa? Tem. Legal. É que eu tô bem empolgado aqui. Tem outra coisa. coisa. Enquanto tu olha aí, eu esqueci de falar lá no comecinho do episódio, agora que a gente já tá quase com uns 40 minutos.
Se você tá assistindo até agora, comenta aqui nesse exato momento que horário você está assistindo esse vídeo e também se inscreva aqui no canal. Se inscreva porque eu tenho uma meta de bater 100 mil inscritos até o final do ano. Estamos aí com 23 mil, 24, não lembro agora mais o quanto é que eu tô. Então se inscreve aí porque eu quero muito bater essa meta de 100 mil inscritos, tá? Eu tenho certeza que a gente vai conseguir, ok? Muito obrigado. O que tu tem aí pra mim, então? Então aqui a gente tem... o teu segundo ciclo de vida, ele tem a energia do número 8, né? Porque tu nasceu no dia 8, né? Isso. Então, é um ciclo que traz aí uma energia bem boa, de muitas realizações, muita prosperidade. Oh, que bom, Temos amém. um aprendizado aí com o número 3 também, então a comunicação tá ligada ao teu propósito de vida. Eu tô começando a me inclinar mais ainda pra oratória e comunicação nesses últimos tempos. Tá super ligado. Tu tens um aprendizado ali com o número 5 também, então no teu primeiro aprendizado de vida, não sei como foi a tua infância, se era uma... Nem eu sei, eu não lembro muito bem, mas se vamos era ver. instável, se tinha muita mudança, se vivia, às vezes mudava de escola, mudava de... Sim, bastante mudança agora falando, sim. O 5, ele representa isso. A gente tem o aprendizado com 2 que fala... Tu estás no ano 2 também, tá? O ano 2 é um ano de bastante networking, pessoas, parcerias. Então, aproveitar isso. Qual é o teu mês de nascimento? 12. Ah, tá. É porque eu calculei do teu ano, do teu próximo ano. Deixa eu ver aqui. É 8/12? 8/12. Isso. Vamos ver aqui. Tu tá no ano 1 agora. Ah, tá. Um ano 1. Em dezembro tu entra no 2. É que eu vi da Network, eu acho que não cabia muito. Então, como é que funciona esse aí? Ano 1, tu tá no início de um ciclo novo aí. Tudo que tu plantar no ano 1 vai reverberar nos próximos 8 anos. Ah, que bom, legal. Então, é um ano bem interessante. É o ano da gente ter coragem de fazer coisas novas, fazer coisas diferentes, ousar. É um ano que fala muito sobre inícios, né? Então, se arriscar. Tirar aquele projeto do papel. Eu tô tirando um monte de projeto do papel. Literalmente um monte, porque eu tô fazendo um monte de canal no YouTube. Então é isso, exatamente. Totalmente alinhado. Um dos sinais que a gente vê que a pessoa tá vivendo de acordo com o mapa dela é quando o ano encaixa. Então, se eu falo assim, olha, tu estás num ano tal, a pessoa fala assim, ó, não tô. Foi o que tu falou da network ali. Eu não achei olha que só, porque tava... coube. Mas quando tu falou do 1, faz bem mais sentido. Porque é o 2 a partir de dezembro. Porque assim, ó, o meu podcast começou em janeiro, meus canais Dark, né, que eu já falei aqui bastante, eu tô começando tudo esse ano também, que é algo novo pra mim, mesmo eu estando no YouTube há 15 anos. Legal. Tudo isso daqui é novo. O ano 1 é ano da novidade. Ano do novo. Se fosse definir uma palavra, assim. Porque é 1, né? Então, teu próximo ano, o que a gente já consegue ver aqui do teu mapa? Ano 1, ano de plantar sementes, né? O ano 9, que foi o ano anterior, era o ano de limpar o terreno, tirar tudo que não serve para a próxima plantação. Próximo ano é o ano de ter paciência, esperar que as coisas estão se desenvolvendo. E aí fala muito sobre pessoas. Aí vai vir essa fase de networking, de parcerias, de fortalecer as tuas conexões, os teus relacionamentos. É um ano que traz uma harmonia também. Muitas vezes a gente sente que tá tudo meio parado, mas é porque é o tempo da vida, né? Que a gente tem que ter paciência. É como se fosse uma fase de preparação pro teu ano 3, que é expansão. Lá em 2027. Do finalzinho de 2026 tu entra, né? Que legal. Bacana. Tudo tem uma explicação. Então, assim, a historinha dos números é incrível. Cada número tem uma historinha. Que massa. Mas assim, ó, tu falou que tem as sombras de cada número. Sombra do número 1, qual que seria pra esse ano, pra mim? Por exemplo, querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Não fala mais. Não quero mais saber disso aí. A minha esposa vive falando isso aí pra mim, que eu tô fazendo um monte de coisa. Caramba, que saco. Impulsividade, né? De querer... Inacreditável. Ou querer mudar muita coisa que, sabe? O número 1 tem aquela questão também de se isolar, ou de tipo, eu consigo fazer tudo sozinho, então eu não preciso de ninguém, não vou pedir ajuda de ninguém. Tô trabalhando nisso, tá? Tô trabalhando nisso, que agora eu consegui delegar meus canais aí pra um editor. Isso é importante. Um dos aprendizados do 1 é isso mesmo, delegar. Que bacana. Porque a gente tá tudo bem pedir ajuda, né? E as pessoas estão aí pra ajudar a gente, e às vezes 2 pessoas juntas funcionam melhor em algumas coisas. Então, precisa disso também. O 1, ele é mais individualista. Tá, sim. O 2 é o contrário. A sombra do 2 é dependência.
entende? Mas por isso que a gente tem todos os números, né? A dependência, tu diz assim, até de questão emocional, Isso, de fato, dependência né? emocional, É porque isso. assim, ó, daqui a um tempinho, meu filho vai fazer mais um aninho, lá no mês 2 já. Aham. No ano 2, né? Que vai ser o 2026 agora. Então, muito provavelmente, eu particularmente, vou ter uma dependência nele também. E nele, vice-versa, né? Exatamente. Que interessante, porque ali provavelmente é onde que eu vou tentar estruturar mais ainda a minha família. Então, Isso. talvez seja um ano de calmaria e de talvez E estabilidade. Aí talvez sim. até um ano de relacionamento com a tua esposa, porque o 2 é Legal. muito isso, fala muito de casal. Isso. É. De fortalecer ainda mais essa conexão. Que a gente sabe que quando chega um filho, tudo muda, né? É muito diferente. Então, esse é o momento de fortalecer ainda mais. Que bacana. Ah, que legal. Essas coisas é muito, muito interessante da Sim, numerologia. é muito legal. Eu não imaginava que era tão abrangente assim. Aham. Muito massa. Tem mais alguma coisa ou a gente já pode partir para algumas questões do teu trabalho? Que daqui a pouco a gente vai falar do teu trabalho porque eu tô bem curioso também. Tem alguns números aqui. Tu tá com quantos anos agora? Tô com 29. 29. Então, É. tu entrou agora no teu segundo presente de vida. Segundo presente? Isso, Ah, a tá. gente tem os presentes de vida. Ah, é? São 4 energias que a gente ganha só o lado luz. Então, se os desafios a gente ganha a sombra, os presentes a gente ganha a luz. Tá, e o que são meus presentes, E teus então? presentes. Tu estás no presente de número 5. O 5, ele te traz muita liberdade, transformações sempre pra melhorar a tua vida. E tu vai viver isso até os 38 anos. Oh, que benção. Então, o 5, ele traz isso, assim, liberdade em todos os quesitos, né? De geográfica, financeira. É um número que a gente fala muito dessas transformações e mudanças potentes, assim, sabe? E agora, dos 28 pros 29, tu mudou de ciclo de vida. Então, dos 28 pros 29, tem... Quando tu estiver lá com os teus 50 anos, tu vai olhar pros teus 28, 29 e tu vai lembrar da tua vida como uma fase que teve uma transição. Talvez foi o nascimento do teu filho. O nascimento, o meu canal, toda a estruturação de novo da minha área profissional. É uma virada de ciclo. Tu saiu da tua formação, teu ciclo de formação, onde tu tá aprendendo ainda as coisas, pro ciclo de produtividade, que é o momento de fazer acontecer. Agora é que o bicho pega. Então, o ciclo de produtividade é o momento de produzir carreira, família, fala muito isso. 28 pros 29 anos, a gente tem uma virada de ciclo. Isso daí tá me agoniando, cara, de tanta verdade que tá falando de mim. Caramba, que legal. Ô, Mariana, mas agora eu quero falar sobre a tua... Vamos deixar eu de lado. E agora eu quero saber de ti e também, principalmente, quais são os maiores padrões que os teus clientes vão ao teu encontro para descobrir na vida deles? É sobre financeiro? É sobre relacionamento? O que as pessoas estão procurando através da numerologia? Sim. Então, eu trabalho, né, com sessões numerológicas. A numerologia que eu trabalho é uma numerologia terapêutica. Então, vai ser uma conversa onde eu vou te explicar sobre os teus números, como se a gente estivesse aqui. E aí, a gente vai conversando assim, um bate-papo, né, que a gente conversa sobre os teus números, o que tu tá vivendo. Se você quiser e me perguntando coisas, você vai. Mas tem pessoas que acabam não falando nada e só escutando. Eu já sei como a pessoa vai se comportar pelo mapa dela. Ah, é? Então, eu sei quando a pessoa é um bom ouvinte, quando a pessoa quer falar mais, quando eu tenho que ser mais rápida e quando eu tenho que ser mais lenta. Então, a partir do mapa, eu já sei, assim, tá, essa aqui eu tenho que ser mais rápida que ela não quer perder tempo. Então, qual que é o meu nessa parte aí? Porque agora eu fiquei curioso. Não, tu tens o número 6 e o 7... O 6 que tem ele traz uma harmonia também. E o 7, ele gosta de profundidade. De entender as coisas mais fundo. Então, se eu te falasse só, teu número é tal, 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 e desse uma pincelada, tu ia dizer, não, mas... Ah, não. Aí eu ia te encher de porquê. Calma aí. O 7 é o número dos porquês. Então, se tu tens um filho, por exemplo, que tem número 7, vai ser aquela criança que vai te perguntar tudo. Por que essa mesa é marrom? Por quê? Porque quer entender. Então, o 7 é um número que gosta de se aprofundar. Então, são pessoas que fazem muitos cursos... E leem muito e buscam sempre conhecimento para entender. E vários psicólogos, enfim, galera da psicologia tem número 7. Eu tô indo me formar em psicologia agora. Que exato. Massa. Que legal. Tá, continuando ali nos teus clientes, desculpa, é que eu voltei. Então, a gente tem essa conversa, onde eu vou contar e conversar sobre isso. O que mais as pessoas me procuram? Tô perdida. Não sei mais o que seguir, não me conheço mais, não sei o que eu faço, não sei no que eu sou boa. Isso é o que mais as pessoas me buscam, assim. Então, aí, a partir daquilo, a pessoa vai ter mais clareza sobre o que ela é boa, né? Sobre o que ela pode fazer, o que ela pode trabalhar. Então, já atendi uma mulher, uma vez, um exemplo, assim, né? Falei muito sobre a criatividade dela e ela falou, nossa, Má, mas eu não trabalho com isso, não sei o quê. Depois de uns 2 anos, ela me mandou uma mensagem assim, Marina, me descobri na confeitaria. É onde eu tô exercendo a minha criatividade.
Então, às vezes, a gente pensa que a criatividade tem que ser trabalhar com isso, não. Comunicação, internet, Ela tudo conseguiu mais, encaixar no contexto dela. Ela falou assim, eu tô super feliz, é onde eu exerço a minha criatividade todos os dias. Então, tem muito isso, né? São pessoas ou que só estão buscando autoconhecimento, quero saber melhor sobre mim, quero me entender melhor. Ponto. Pessoas que se sentem perdidas, ou pessoas que estão buscando um direcionamento mais específico. Quero saber se eu mudo de profissão ou não. Quero saber se eu saio do meu trabalho ou não. A partir dessa leitura, eu nunca vou te falar exatamente o que tu vai ter que fazer, porque não vou dar eu vou te falar os cenários, né? O que faz mais sentido pra você, o que não faz. Então, eu faço mapa empresarial, eu faço mapa de casais, faço mapa de bebê, ajudo pessoas a escolherem nome de criança. Então, várias mamães me procuram também pra escolher um nome. Que legal. Então, tem essa questão do nome, então... Tem. Cara, eu vi esses dias um vídeo muito, muito massa sobre essa questão que realmente o nome... E aí, eu não tô falando de misticismo nem nada. Sim. Que o nome realmente influencia muito nas questões sociais da criança. Tudo. A gente vê a partir disso, né? A partir de tudo que eu te falei, assim, como o nome tem um peso, né? Sim. Então, assim, o que a gente acredita, a numerologia pitagórica, é que a gente escolheu o nosso nome, a gente escolheu a nossa data de nascimento, a gente fez um acordo com a divindade. Eu quero viver essa vida aqui, eu quero aprender sobre isso, eu quero entender sobre isso. Enfim, só que às vezes a gente se perde do nosso caminho. Por quê? Porque a gente vive em ambientes que mudam, né, a nossa percepção. Se a gente não tem autoconhecimento, a gente vai seguindo só a manada, né? Às vezes a gente é criado também de formas que os nossos pais, os nossos avós, ou as pessoas vão podando algumas características nossas. E a gente vai seguindo caminhos que outras pessoas escolhem pra gente, não que os nossos. Então é pra você entender o seu caminho. Não como uma forma de te prender e te limitar numa única coisa. Mas pra você entender quão amplo pode ser esse caminho, sabe? Sim. Ô, Mariana, assim, ó... Tu falou muito sobre a questão do autoconhecimento. E ali atrás, antes da gente começar o podcast, a gente também iria tocar nesse assunto. Sim. O que seria o autoconhecimento ligado à numerologia? Eu realmente preciso me conhecer o suficiente para que a numerologia faça sentido na minha vida? Não. A numerologia é uma ferramenta de autoconhecimento. Tá. Então, ela vai te ajudar. Todas essas ferramentas que a gente tem hoje, né? Astrologia, numerologia, constelação, todas essas ferramentas, elas nos ajudam. Nenhuma anula a outra, eu acredito, sabe? Eu acho que todas se complementam. Mas autoconhecimento essas ferramentas ajudam. Você não pode ser dependente delas. Boa. Isso é muito importante, eu sempre falo. O meu trabalho eu quero que a pessoa consiga fazer tudo sem ficar me perguntando todo mês o que eu tenho que fazer agora, que número que eu tô. Não, através do teu autoconhecimento, tu vai saber o que tu vai fazer, sabe? Então, o autoconhecimento é isso, é essa observação diária, né? Então, até a questão das horas iguais. É parar, se observar, tá, o que eu tô sentindo agora? Se tiver um caderninho, escreve. Vi 11:11, que é a hora mais famosa, né? Que representa muito esse despertar espiritual, né? O 11:11, ele tem essa... Porque é um número mestre. Então, é verdade. 11, isso, sim, é um número mestre. O 11 é um número mestre. Então, eu até tenho um oráculo, que é o oráculo 11:11. Que daí são as cartinhas que a pessoa tira todos os dias pra tirar uma mensagem pro seu dia, um conselho. Ah, é? Me fala mais sobre esse oráculo, então, porque tu trabalha com isso também, não é? Eu esqueci de trazer hoje, mas enfim. Que pena. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou te mandar pelo correio. Não, vamos fazer melhor. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre numerologia ou sobre o oráculo que ela vai comentar agora, comenta aqui nos comentários pra ela voltar, que a gente volta, se tu quiser. Boa, tá? voltamos. Então, beleza. Aí a gente trabalha com esse negócio aí das cartinhas. Como é que funciona isso? Então, assim, eu criei o oráculo como uma forma... São 44 cartas. 11 cartas de cada elemento, então 11 cartas de fogo, água, terra e ar, com uma mensagem, um conselho e uma afirmação positiva. Eu acredito muito nas afirmações positivas, no poder da nossa mente de afirmar, né? Demais, coisas boas, muito. É algo que eu trabalho sempre, assim, falo muito ali no meu Instagram também. E eu queria uma ferramenta que pudesse fazer com que as pessoas tivessem 5 minutos de conexão no dia. Sabe? Então, por isso eu criei. Então, essas cartinhas você vai embaralhar e você vai tirar uma cartinha com o seu conselho pro dia. Você vai respirar, fazer pode ser uma respiração profunda e vai ler aquela mensagem. Então, vai com suporte, você coloca a sua cartinha e você deixa na sua mesa ali pra você internalizar aquela mensagem.
A carta do fogo fala muito de manifestar. A carta do ar fala dos pensamentos. A carta da terra, coisas mais materiais, né? E a carta da água fala sobre as emoções. Então, são esses os temas que tem no oráculo. Legal. E é uma ferramenta de autoconhecimento também. Tá, então Enquanto não, né? Talvez depois que tu fizer a numerologia, tu tira essas cartinhas. Isso, então, eu sempre seria isso. tiro, mando. As pessoas também que fazem mapa comigo, geralmente você faz a sessão comigo, ganha o oráculo, então eu mando pelo correio. Já tem oráculo no mundo inteiro, tá? Ah, que legal. Tem na Espanha, tem em Londres, tem nos Estados Unidos, que eu Massa. fui vendendo pras pessoas. E as pessoas falam sempre, caramba, eu tirei uma carta que era exatamente aquilo que eu precisava ouvir. E não quer dizer que foi eu, mas a pessoa, sabe? Também a atenção dela, o momento dela, a conexão dela. Tem que ter uma intenção ali Tem enquanto que tá ter uma tirando também, intenção, né? exatamente. Legal. Como tudo, assim, né? Tá, ô Marina, agora assim, ó. Se tu tivesse um megafone, assim, pra falar pra todo mundo, uma dica que tu vê de padrões nos teus clientes, que tu talvez até já tenha resolvido na tua vida, ou que tu olha nos teus clientes ou nas pessoas à tua volta e tu fala, cara, isso daqui eu já resolvi, ou eu tenho uma resposta pra isso, ou eu poderia ajudar essas pessoas nessa minha frase. O que tu diria pra essas pessoas? Eu acho que eu até usaria um tema que eu falei no 3º episódio do meu podcast no Spotify, que é talvez o seu propósito já esteja acontecendo. Que as pessoas têm buscado tanto esse propósito. Qual é o meu propósito? O nosso propósito primário é estar aqui, presente, vivo, no aqui e no agora. Esse é o nosso propósito primário. Depois a gente pode fazer várias coisas. Mas se eu não estiver presente no aqui e agora, o propósito secundário não vai se desenvolver. Então, no episódio eu falo sobre isso. Se você parar e perguntar pro seu avô de 80 anos, vô, qual era o teu propósito na vida? Eles não tinham esse conhecimento, sabe? Sim. Porque o propósito deles era estar ali, vivendo, Cara, cuidando da verdade. família. Então, o teu propósito já tá acontecendo, que você tá vivo aqui agora, esse já é teu propósito. Nossa, que doido isso, né? Verdade, tu abriu um leque na minha mente, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso. De perguntar pra algum Exato. avô, que eu não tenho, né, no caso, mas se eu perguntasse pro meu avô, provavelmente ele não Qual é o saberia teu responder. propósito? Então, eu acho que às vezes a gente complica tanto. Boa. E as coisas são muito mais simples do que a gente deixa, assim. Então, essa questão do propósito, como se a gente tivesse que procurar um caminho, o único caminho que eu devesse seguir. Não, o meu propósito foi ser farmacêutica durante 8 anos. Agora, o meu propósito é estar aqui hoje, conversando contigo. E assim, todo dia a gente vai vivendo, sabe? Claro que a gente vem pra viver outras coisas também, mas não dá pra gente se prender nisso de uma forma que essa busca faz com que a gente não viva o propósito. A Exato. busca pelo propósito faz com que a gente não viva o propósito. Que legal. Ô, isso. Marina, mas se as pessoas quiserem te encontrar, consumir o teu trabalho, até mesmo te contratar pra ver os números dessas pessoas, onde que as pessoas conseguem te encontrar? No meu Instagram, né? Meu Instagram é @mav.oliveira. MAV. Isso, que é Marina Vieira, né? Tá. mav.oliveira. Ok. E aí lá no link da minha bio tem todas as informações. Pode me mandar mensagem no direct, eu respondo todo mundo. Legal. Eu gosto de conversar, eu mando áudio. Tem bastante gente que tira dúvidas comigo ali. E tem meu WhatsApp também ali, tem o Vai tá na site bio, pra né? fazer a compra. Tá. Então vai estar aqui na descrição do vídeo o Instagram da Marina. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque eu adorei esse podcast. Que De verdade, bom. muito bom esse episódio. Eu adorei, principalmente saber de Obrigada, mim. eu amei. Foi bem legal. Muito obrigado. Obrigada também. Que legal. Tchau, gente. Obrigada. Perfeito. E pro pessoal que assistiu até agora, não esquece, se inscreve aqui no canal. E se vocês querem mais um episódio com a Marina, comenta aqui nos comentários as tuas maiores dúvidas sobre numerologia. E também Boa. sobre como é que é o nome das cartinhas? Oráculo. Oráculo. Comenta aqui nos comentários. Pô, eu não entendi esse oráculo. Como é que funciona? Se ela vende, se ela... Traga pra gente. Aí tu traz, vai ser legal tirar. Isso. Então, comenta aqui nos comentários, tá? O meu Instagram pessoal vai estar aqui na descrição do vídeo. O Instagram da Marina também vai estar aqui na descrição do vídeo. O Instagram do podcast também vai estar. O canal de cortes também. Então, muito obrigado. Ah, outra coisa. Se você vem passando por alguma dificuldade, algum problema relacionado a qualquer âmbito social da sua vida, comenta aqui nos comentários que possivelmente eu possa encontrar um profissional da área que possa te ajudar. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu e tchau, tchau.